Bom, agora esse tá na mídia aqui, gente. Eu confesso pra vocês que eu fui pesquisar tudo aqui pra tentar entender qual era o assunto e qual era a encrenca, né? O Léo Picon aí, que é um grande youtuber aí, famosíssimo, tem aí um grande canal, e ele tem um histórico, o Léo, né, Fê? O Léo era Garoto Capricho, né? Parece que uma história tem a história de Garoto Capricho, então ele vem aí numa história toda e tal. E o Léo Picon tá correndo um risco aí muito grande de ter um processo, responder um processo por chamar um menor de idade de traficante em vídeo. Olha o cuidado que a gente tem que ter, gente. Você não pode sair falando por aí, por mais que você tenha um canal, que você seja conhecido e tal, mas mais ainda uma pessoa que é influenciadora, né? Ele influencia as pessoas prestam muita atenção, as pessoas acreditam no que ele fala. Então a pessoa sai falando aí, acabou falando de um menor de idade, falando desse traficante aí e tal. Tem aqui a matéria que eu acho que até vale a gente dar uma lida. Deixa eu só explicar pra vocês quem é o Léo Picon aqui. O Léo Picon, ele é um digital influencer, ficou conhecido, né? Um youtuber, modelo, empresário, ele é cheio de coisas aí. Sim. Né? Um monte de coisa ele tem. A meninada adora. E quando ele tinha 13 anos, olha isso, ele abriu uma conta lá no Orkut e ele queria ser famoso. E ele começou a ganhar notoriedade lá atrás no Orkut, mas 3 anos depois, com 16 anos, ele que era ex-Garoto Capricho, decidiu abrir uma marca de roupas. Aí depois ele teve o nome da marca de roupa, não demorou para se tornar um negócio virtual, bem sucedido, cresceu. Com 17 entrou na faculdade de marketing, aí começou. E aí é um monte de coisa aqui que o Léo tem e é um famoso youtuber aí que tá em todos os lugares. Agora vamos ler a matéria aqui, ó. O que aconteceu para vocês entenderem? Ao se referir uma criança como traficante, por exemplo, aí vem a questão jurídica aqui. Tá dizendo que ele pode ser processado por calúnia, submeter a criança a vexame, constrangimento. E a assessoria dele falou que não ia se manifestar quando foi procurada. Aqui fala até os artigos, ó, caluniar alguém, artigo 138 do Código Penal. E o pessoal fala aqui que realmente ele tem que ser, sim... tem que ser... Olha, eu tô vendo, a jornalista é minha prima aqui, eu acabei de ver aqui, a jornalista da matéria é minha prima. Porque até... E aí aqui fala aqui que ele pode ser processado pela questão de preconceito, estão falando aqui que é um traficante do garoto. Aí tem a questão da ECA também, né, que é da criança e adolescente aqui. Foram violados, então, artigos do ECA, o artigo 17, que diz respeito ao que consiste a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. E quando ele falou a história de traficante, chamando aquela criança de traficante, ele acabou. E o pior é que ele expôs o rosto dele, gente. Esse que foi a pior parte no vídeo. A turma perde um pouco a linha, né? Acho engraçadinho, né? Pegou, fez, tal. Esses influencers, eles acabam passando um pouco do ponto. E né? justamente o termo influencer vem de um motivo. Eles influenciam mesmo essa garotada. Mas na ânsia de ganhar seguidores, de monetizar, de ganhar like, eles passam da medida algumas vezes. E esse é o caso. Passou da medida, né? Não pode expor uma criança. O seguinte, o direito à liberdade de expressão não pode ultrapassar o direito humanos da pessoa, né? Lógico. Não, e aqui fala isso é mais fundamental. Não, e aqui fala que outros crimes que ele teve acabando... Porque olha só, aqui fala de crime de discriminação racial, porque falava que o menino era nordestino, então também tem uma questão aqui da discriminação pelo fato de ser nordestino. Pelo ambiente, né, que ele estava, que era um ambiente simples, era uma periferia. Isso. Eu vi isso. E além de tudo, o uso indevido da imagem do menor. Porque isso, no final das contas, retornou em lucro pra ele, que é views e likes e tudo mais. E o menor... Será que eles não pensam? Natália, o que você acha? Você acha que eles não pensam nas consequências porque a questão financeira do que vai vir é muito maior? Na verdade, eu acho que eles nem se ligam que esse tipo de atitude pode realmente vir a ser um crime, vir a ser uma atitude ilícita. Será que falta assessoria jurídica, talvez, para esse pessoal? Dúvida. Com certeza, Para eles, vale tudo em busca de views, né? Exato. E é o imediatismo, né? View tem que postar naquela hora. Não, gente, dá uma pesquisada, olha o que você tá postando, vê se isso vai te trazer algum problema, vê se você tá causando problema a alguém. Genaro, não teve um youtuber ou um cantor famoso que parece que foi pra Disney e acabou fazendo um vídeo de uma criança que tinha alguma doença? Eu não me recordo. Eu acredito que foi o MC O MC Gui. Foi isso mesmo. Dentro do monorail na Disney lá, ele tirou uma foto da criança. Coitada, ela tinha câncer, era uma situação bem... Comparando ela a alguma coisa. Deu risada.
piada, né? Tirou fechacota, né? Exatamente. A pessoa, e eu acho que foi num stories dele, nem foi em YouTube, nada disso. Mas pra gente ver, né, que às vezes falta o quê? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, falta um pouquinho de empatia, né? Falar do outro por falar simplesmente, né? Sem pensar as consequências disso. Mas não as consequências financeiras, eu acho que isso é o de menos, né? São as consequências mesmo, ou criminais, eu acho que também são de menos pra ele isso. Mas a gente tem que pensar na consequência pra aquela criança, né? A vida dela, né? exposição Ela é uma menor de dela. idade, pelo amor de Deus. O capa da Nirvana lá, a criança tá até hoje mal porque ele saiu na capa. Esse caso é ridículo. Mas os pais não Esse é autorizaram, ridículo. meu Deus do céu, não consegui entender isso. Não sei se você lembra, a gente já falou aqui no programa do bebê da capa do Nirvana, que hoje tá muito triste porque ele foi um bebê lá atrás peladão, e aí parece que tem exploração sexual infantil e tal, mas a gente tá rindo aqui porque, na verdade, eu não vejo isso, né? Eu acho que ninguém sabe que o Genário, por exemplo, saiu pelado quando era criança numa capa de revista, né? Exatamente. E outros pais do Genário não autorizaram essa imagem? Mas a gente esbarra num assunto interessantíssimo. Porque será que quando você é menor, os seus pais realmente detêm do direito inteiro sobre você? Nossa, aí virou sobre uma os seus confusão. direitos da personalidade? Aí a gente já esbarra em outra seara. Sem dúvida. Porque... Herbie. Exato. O Herbie tá comendo o cadastro do Genário aqui. Herbie, para com isso, cara. Inclusive, Afonso, você disse sobre pessoal que faz ali o entretenimento e tudo, mas isso já é um pouco cultural aqui do Brasil. A gente não precisa voltar muito no tempo para lembrar do Pânico na TV, que verdade. Nossa, que protagonizou cenas às vezes terríveis ali com artistas e com pessoas celebridades, enfim. E nós temos vários, né? Entre eles vários. Inclusive temos processos para todos os gostos. Ratinho Danilo até hoje Gentili, faz isso, né, gente? Ratinho, todos eles. O Ratinho é nosso colega aqui do programa. A gente Nossa, toda vez sempre fala tem dele. pauta dele, é impressionante. Agora do Pânico a gente não falou muito mesmo, né? Então, mas isso eu acredito que esteja um pouco ligado, porque vem do nosso hábito, que é a nossa forma de rir do outro é realmente pejorativa. Eu vou rir de você porque você tem um cabelo assim, porque você tem um corpo assim, porque você é de determinado estado. E eu acredito que isso tá um pouquinho na nossa cultura também. O brasileiro, ele tem essa não distinção entre o humor e a ofensa. Mas não tá mudando, Natália? Exato, eu vejo que isso tá menor. Justamente por situações dessa. Hoje nós temos isso veiculado a todo momento. E isso que é ali o extrato da mudança. Sim. Esse é o resultado da mudança. E quando a gente traz o tema aqui, quando a gente traz pro programa, é exatamente para educar. Né? Porque muitas pessoas sequer têm conhecimento disso que a gente tá falando aqui. Quando a gente traz isso de uma forma descontraída, mostrando o que acontece, que pode acontecer com você, às vezes você tá fazendo o seu stories ali, você pega um story e fala, nossa, nada a ver, olha esse cara aqui, carinha de traficante e tal. É a mesma coisa que o Léo Picon. A única questão é a proporção, né? Porque o Léo tem não sei quantos milhões de seguidores e você tem lá seus 10. Mas você falou pra 10, que não deveria. Exatamente. Você tá falando da vida de alguém, você tá falando de alguém, né? É muito perigoso respeito, isso. Não pode. É empatia, eu acho que é se colocar um pouquinho no lugar do outro, pensar como se você fosse o outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, é ofender, é mexer psicologicamente com alguém. O psicológico é algo muito grave, é algo que uma vez que você mexe pra colocar no lugar, demora demais, né? É a questão de bullying, por isso que hoje se fala tanto de bullying, poxa, sofria bullying e tal. E quando a gente era pequeno, eu me coloco, né? Nem tinha isso. Não, a gente sofria. Mas ninguém falava, acho que o termo bullying nem existia. A gente sofria, mas ninguém falava, né? Mas o brasileiro, ele não calcula a consequência, ele calcula só o resultado. A consequência no sentido do que aquilo pode lhe causar. Ele calcula o resultado do que aquilo pode lhe trazer. Exato. Esse é o nosso maior problema. A gente não pensa, né? E eu me coloco, muitas vezes, eu realmente faço algumas coisas que eu não penso na consequência que aquilo pode me causar. Eu penso no resultado que aquilo pode me dar. E isso é que tem que mudar. Né? A gente não pode... O Pânico, por exemplo, não sei se acabou em 2017 ou 2018, mas é um programa que hoje ele não tem lugar mais. Já não caberia mais. Né? Já não tem, ele já não teria... Tem. Como se diz, como tá na moda, a Polícia Federal já tinha ido lá e mas será fechado. Que também a gente não tá num mundo hoje muito mimimi também, que também não pode nada? Também não tá chato demais também? Um meio termo seria talvez o ideal? O limite. A dificuldade é encontrar esse limite. Então, mas as pessoas não sabem isso. Porque o limite exagera. É subjetivo. O que me ofende não pode ofende não a você. Ofender, Exato. Exatamente. É por isso que a gente tem que fazer aquele exercício de consciência. Eu vou fazer uma piadinha. O outro vai rir também?
Se vai rir, então tudo bem, é uma piadinha em tese inofensiva. Mas será que Se todos não, vão rir, né? Todos, pode ser que um não, O né? meu interlocutor pode rir e a pessoa que tá ali do lado pode não rir. Cada um muito sente de difícil. uma maneira, né? Exato. Por exemplo, meu marido tem o hábito de me chamar de preta, de pretinha. Talvez as pessoas que têm liberdade comigo não teria nenhum problema, mas se alguma outra pessoa me chama assim, talvez eu possa sentir de uma forma que tenha me machucado. Exato. Né? Então depende também da pessoa, de quem faz a brincadeira. E também depende do grupo que a pessoa está inserida. É verdade. Por exemplo, eu sigo muitas pessoas com deficiência no Instagram justamente para aprender tipo de vocabulário, como que chama, para eu não ofender esse tipo de pessoa. Sim, porque sem querer acaba Porque acontecendo. é desconhecimento, Lógico. às vezes é desconhecimento mesmo. E mesmo entre essas pessoas tem ali a divergência do que me ofende, do que não ofende, do que eu entendo ser uma brincadeira inofensiva ou já é uma brincadeira um pouco pejorativa, já tem uma conotação ali ofensiva. Então, assim, eu acredito que depende de muitos fatores. E como o doutor falou, achar o limite que é difícil. É difícil. O senso comum desse limite é que é difícil. Exato. E aí a gente cai nesse problema. Então a gente tá indo todo mundo pra um extremo, que eu acho que é o que tá acontecendo hoje aqui, né? Em que pese situações como essa aqui do Léo Picon acontecem, né? Mas a gente tá indo pra extremo, porque as pessoas não têm bom senso, né? Pela falta de bom senso, vamos pro extremo e aí não pode nada, né? E aí começa a ficar um mundo mais chato, mas porém mais justo. Chato, porém mais justo. Sim. Exatamente.